Olá, graças a Deus. Nós começamos agora o programa Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje estarei com vocês falando sobre Deus. Só isso. Uma palavrinha com 4 letrinhas que mudou a nossa vida, que tem mudado a vida de milhões de pessoas e que, assim, só em falar a palavra a gente já teme, já treme, já fica cheio de temor. Deus. Bom, e para falar sobre Deus, eu estou aqui com 2 pregadores, uma pregadora de mão cheia, uma serva de Deus, uma pessoa que a gente vai aprendendo cada vez que a gente se encontra, aprendendo a respeitar mais e mais. E o nosso líder de Copacabana, um amigo, um jovem pregador que Deus tem usado bastante também. Eu estou falando da pastora Mônica Terrigno, a nossa pastora lá de Mesquita. Pastora, seja bem-vinda ao programa Conexão. Ô, pastor Edmilson, a honra é toda minha, sempre, né? É a segunda vez que estou gravando esse programa com o senhor e falar de Deus é falar de uma plenitude e vai ser muito bom esse programa, você não pode ficar de fora. Com certeza o Senhor há de falar bastante ao seu coração. Tem sido bênçãos para as nossas vidas e vai ser para a sua vida também. Vai ser muita bênção. Você, olha, já pode começar a convidar amigos a assistirem o programa, porque eu tenho certeza que eles não vão se arrepender de assistir o nosso programa de hoje, falando sobre Deus. Também eu estou aqui com o Igor Andrade, o nosso líder regional, ali em Copacabana. O Igor é um pastor que a gente foi aprendendo a conhecer e cada vez mais se tornando amigos. E eu tenho certeza, pastor Igor, que Deus preparou esse dia para a gente poder abençoar as pessoas. Boa tarde, pastor Ednilson. Boa tarde, pastora Mônica, aos amigos de casa. É um prazer, né? Nós estamos aqui hoje para fazer uma extensão do que Deus nos chamou para fazer da vida, falar de Deus. Então, é sempre uma alegria falar sobre Deus, levar Deus para as pessoas. É sempre um prazer para todos nós. E nós estamos aqui hoje nessa missão. Graças a Deus. Pastores, nós vamos agora assistir a um comentário, ou, na verdade, uma matéria, né? Uma matéria que vai falar sobre Deus. Assim, não um temor, pastores, né? Um tremor no coração, porque a gente vai falar assim, Deus. As pessoas pensam assim, mas bobeira, não é? Imagina. Mas não dá, né? Só imaginar. Já sobe até um fogo. Eu já lembro do Daniel, quando o anjo apareceu para ele, que ele já cai quase morto ali já, né? Quer dizer, imagina você estar diante de Deus, ou falar dele. Quer dizer, é uma responsabilidade muito, muito grande. Vamos a essa matéria. Segundo uma pesquisa produzida pelo Instituto Ipsos em 2023, cerca de 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus. Com essa pesquisa, o Brasil é o país que mais acredita em Deus no mundo. Na França, 56% da população não acredita na existência de Deus. Os jovens de 18 a 24 anos são os que menos têm fé, revelou um estudo feito por uma empresa francesa. O Senhor é considerado onipresente, onipotente e onisciente, ou seja, está em todos os lados, pode fazer tudo e sabe de todas as coisas. A gente fica meio assustado, né? Te vê vários jovens na França, por exemplo, não acreditando em Deus. Mas eu acho que isso não é só na França. Se a gente for permear ali, buscar bem pela Europa, a Europa tem passado por essa frieza espiritual, né? Pastores, a gente vê aí na matéria que a gente tem uma dificuldade muito grande em outros lugares, principalmente Europa, para falar de Deus. Então, o berço do Evangelho, na verdade, né? O berço do Evangelho, né? Você inicia na Europa, passa para os Estados Unidos, até chegar a nós. Então, a gente eu fico meio assustado com isso. Principalmente os jovens, porque assim, quem me conhece sabe que eu luto muito pelos jovens. Porque eu entendo que esses jovens de 18 anos, como a matéria fala, serão os governadores, os ministros, os chefes de polícia, os presidentes. Como é que vai ser, então, né? Pastora, a senhora tem neto, não? Tem agora. Eu tenho a minha netinha. A sua netinha agora, né? Vai fazer um aninho agora, dia 28 agora, já faz um aninho, passou tão depressa. Tão depressa, já vai fazer um aninho já? Já, pastor. Qual o nome dela mesmo? É Marina. Marina, então a Marina já vai fazer um aninho. Um aninho. Um aninho. Então, daqui a 20 anos, a Marina está com 21. E esses jovens de 18 estão com 38 e estão no poder lá na França.
como é que vai ficar? Pastor, o senhor comentava aí, estava eu aqui pensando na passagem de Daniel, que não só ele, mas Sadraque, Mesaque, Abednego, entrando lá naquela Babilônia por um propósito, estavam eles ali por um propósito, mas não deixaram-se corrompidos, né? Não se corromperam. A Babilônia não alcançou a vida deles, eram jovens. E assim também, a gente, né, estamos vendo pessoas que tapando os ouvidos quando falamos do nome de Jesus, do próprio Deus, né? Deus soberano, que Ele está acima de tudo e de todos. Mas sabemos que essa população, essa sociedade, do mais novo ao mais velho, um dia o joelho há de se dobrar, porque é promessa, toda a palavra de Deus, né? Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então, pastor Igor, com base no que a pastora falou, lembrando de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, aí eu lembro, ela falava e eu lembrava que não foram só esses 4 jovens para a Babilônia, mas a Bíblia só fala desses 4, quer dizer, os outros é como se fosse a França ali agora, né? A maioria, mas a gente não pegou, tinha que pegar um estudo agora vendo a minoria, né? Essa minoria que crê em quê? Essa minoria tem que fazer a diferença, a gente tem que orar para que essa minoria faça a diferença, para que daqui a alguns anos a maioria não seja descrente, ateus, sei lá o quê, e de repente fica... Não vou nem dar nomes não, para não criar nenhuma confusão aí, mas seria bom, né, que os mais novos fossem tão... o que tem menos, né, fosse tão fervoroso para poder alcançar a maioria, né? Porque lá na Babilônia, se for pegar como exemplo o que a pastora falou, bom, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e os outros? E esses 4 que não se contaminaram com o manjar do rei, mas e os outros? Né? Muito bem colocado, pastor Ednilson. E esses 4, que teoricamente era a minoria, eles foram mencionados e ficou registrado na Bíblia Sagrada e nos alcançou também essa história bíblica. E assim, eles, mesmo longe da sua pátria, eles se mantiveram perto de Deus e com os preceitos de Deus. E é isso que hoje eu acho que a juventude ela precisa olhar, porque ainda que sejamos, numa medida geral, até em um olhar desses da França, a minoria, nós precisamos continuar crendo em Deus e tendo atitudes para alcançar a esses. Não desistir desses que hoje talvez entram numa estatística de que não creem em Deus. Né? Bom, e além disso também, eu vou partir para o primeiro assunto com vocês, mas além disso também fica a minha... Eu não gosto de falar a palavra desconfiança, sabe? Mas assim, eu sou muito desconfiado, gente, vocês me perdoem, mas eu sou muito desconfiado com essas pesquisas, porque assim, se você for na saída de um baile funk perguntar quem crê em Deus, talvez você tenha a minoria ali. Aí você pega 1000 pessoas e só 10 vão falar que crê. Aí você vai, de repente, parar perto da igreja para fazer um negócio, aí vai ser o inverso. Então tem que saber quem foram essas pessoas, esses jovens, que eles, né? Local. É complicado isso aí. Essas pesquisas são meio que complicadas, mas tudo bem. Vamos lá. Como podemos definir Deus, pastores? Vou começar pela pastora Mônica. Como podemos definir Deus, pastora? Bom, o nome Deus, ele tem muitos nomes, muitos títulos, né? E de várias maneiras podemos definir a Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é supremo, excelso, Ele é Deus poderoso, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele tem vários títulos. Difícil definir, né? É muito, de uma maneira exata, né? Exatamente, é até difícil falar desse... Aparentemente parece ser muito prático, né? Os pastores, é muito fácil falar Deus, é tirar de letra, mas é até complicado falar dele, porque ele é tanto, né? É tanta coisa em um só, né? Vamos dizer, se é que pode dizer assim, personagem, né? Da Bíblia Sagrada, que a gente vai parando para pensar e totalizando tudo isso, Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Pastor Igor, como que o senhor definiria Deus, então? Um bom resumo, né? O Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E eu entendo até que a definição de Deus, ela vai... nós nunca vamos conseguir definir completamente a pessoa de Deus,
mas no nosso conhecimento, no conhecer e prosseguir em conhecer de Deus, nós vamos conhecendo e podendo trazer mais atributos a essa definição de Deus. Como a pastora disse, seriam tantos os atributos aqui que ficaria até difícil. Aqui falando. Exatamente, pastor. Mas eu trago essa definição de Deus, do Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, como foi dito aqui, onipresente, onipotente, onisciente, e que toda pessoa no seu particular ela vai poder definir um pouco mais de Deus, conhecendo mais dele. Se torna uma coisa até bem íntima, Pessoal. bem pessoal, né? Porque a sua experiência foi uma, a minha experiência foi outra, a experiência da pastora foi outra, e isso vai terminar sobressaindo em relação à definição de Deus. A Bíblia fala que ele é Deus, que ele é bom, por exemplo. A Bíblia também fala que ele é amor, que é uma boa definição, né? Deus é amor, é uma boa definição essa definição. Eu gosto muito dessa definição. Mas, assim, realmente, princípio e fim, então acabou. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar, né? tudo. É o início, é o alfa e o ômega, é o princípio e é o fim, acabou. Vai falar mais o quê? Ninguém é como ele é e glória a Deus pelo nosso Senhor, né? Agora, essa pergunta eu pensei e falei, poxa, vou jogar para os pastores, vamos ver o que vai rolar. Deus tem gênero? Tem não, senhor. Não tem gênero, não. Não tem, não tem como definir, né? Ah, mas é homem, é mulher? Não, Deus não tem gênero. O que tem ali é algo que rotulamos, né, e o intitulamos como Deus, na sua capacidade sobrenatural de fazer o que faz, de ser quem Ele é, e Ele é definido pelas experiências que vivemos, né? Sim. E cada um tem as suas experiências com o Senhor Deus, mas não tem gênero, não. Tá. Não tem, Tá, não tem. então vamos lá. Vamos colocar umas pimentinhas aí. Eu pensava nisso. Quando eu falei, vou levar para os pastores aqui e a gente vai conversar sobre esse assunto. E aí, logicamente, que Deus é espírito e ele não tem gênero por causa disso. Mas aí a Bíblia toda chama ele de Senhor e não de Senhora. Ele é Senhor. Alguém pode falar assim, bom, se ele é Senhor, então ele tem gênero, porque senão não chamaria ele de Senhor, né? Ele não é mulher, porque senão chamaria de senhora. Como é que fica isso, pastor Igor? Então, Só para apimentar um pouco aqui. Quer dizer, ele tem, a pastora foi contundente, não tem gênero. Ele não tem gênero. E o que você acha? O que eu acredito como o senhor falou, Deus é espírito. E o que eu vejo é Deus se revelando à humanidade, e isso está explícito na Bíblia Sagrada, um pai, né? Deus se revelando de uma forma masculina. Entretanto, o que eu vejo é que Deus é espírito. Mas a Bíblia toda revela Deus de uma maneira masculina. Exatamente. Ou não? Intitulado, sim, Sim. né? A Bíblia inteira coloca Deus como pai, como Senhor, como Criador. Ele, em momento algum, dá uma margem para ter um meio termo. Mas não dá para defini-lo, né? Não Por dá. ser exatamente quem ele é, né? Isso. Não tem como definir. Ele é Deus, ele é Senhor, sim. Jamais chamaríamos de Senhora, né? Senhora, porém, mas realmente interpreto eu dessa maneira. Eu falei que ia jogar pimenta, não falei? Interpreto eu dessa maneira, não temos como defini-lo, exatamente porque não vemos, você não o conhece, Ele a não é ser espírito. por experiência. Ele, por ser espírito, você não pode definir realmente, é a mulher, porque eu vi, né? Não. Tem um filmezinho aí, um filme que apresenta ele como mulher, por exemplo. Eu já vi. Até o Espírito Santo também é mulher no filme. E muita gente exaltou esse filme. Tem algumas coisas que são concernentes à Bíblia, algumas não batem, mas esse filme apresenta Jesus como homem e apresenta o Pai e o Espírito Santo como mulheres, né? Então, um gênero feminino. A Bíblia, como eu falei, a Bíblia do início ao fim, ela vai apresentando Jesus como um gênero masculino. Não seria, então, pastores, assim, um gênero masculino? Eu jogando pimenta. É pimenta. Eu apimentando a coisa. Não seria, então, um gênero masculino, porém, na sua capacidade, sendo espírito, ele pode se manifestar do jeito que ele quiser? Porque ele tem a multiforma de se manifestar. A Bíblia fala da multiforma de Deus, né? A multiforma dele se manifestar. Mas ele não seria o gênero masculino, mas por ser espírito,
ele tem várias maneiras de se manifestar. Então, se ele quiser usar, quem ele quiser usar, ele vai usar. E ele não está preso a isso como nós estamos. Porque essa história de Deus tem gênero, isso é coisa nossa. Deus não está nem aí para isso, irmão. Exatamente. Deus não está nem aí para isso. O senhor usou uma palavra que eu concordo, limitação, né? Isso aí. Entendeu? Que não existe em Deus, né? O que não existe em Deus. Entendeu? Não há essa limitação em Deus, que é onde a pastora está pegando, né? Se apegando aí para falar que não tem gênero. E eu também não estou dizendo que tem, estou dizendo só o seguinte, a Bíblia toda mostra gênero masculino, Pai, Senhor, sempre. Eu até acredito que é o título que a própria sociedade, a humanidade, né, acaba que, né, declarando de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas. Exatamente, né? aí que tá, é o que está na palavra. Então, estando na palavra, louvamos, declaramos, exaltamos daquela maneira, daquela forma, né, exaltamos o nome dele. Senhor nosso Deus, né? Deus. Não, assim, pastores, isso é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque a gente está vivendo uma época onde tem muita ideologia que fala sobre gêneros, né? E algumas dessas, a gente já viu casos, eu já vi casos alguns anos atrás, antes dessas ideologias de gênero tomar tanta força no mundo todo. Eu lembro que eu vi uma vez um cantor de rock, que ele fez um show, onde ele fala sobre isso. Na época, essa ideia não era tão forte no mundo, né? É uma ideia que hoje é forte no mundo todo, não era tão forte. Essa conversação quase nem existia entre nós, esse tipo de conversa, né? Quase nem existia entre nós. E ele apresenta Jesus ali no show dele como um homossexual, entendeu? Trazendo a ideia para geral, como diz os jovens, de que Deus não tem gênero, que é exatamente a pergunta aqui. Então, olha a importância dessa pergunta no final das contas. Né? Ele veio mostrando, quando foram criticar ele, né? Falar alguma coisa, criticá-lo, ele falou, não, o que eu quero mostrar é que Jesus não tem gênero. Então, ele apresentou no show dele um Jesus homossexual, porque Jesus não tem gênero. Entendeu? Aí, olha... Mas também não cabia, né? Entendeu? Olha a ideia. Jesus homossexual, né? Até porque, se você for ver pela Bíblia, só existem 2 gêneros. Macho e fêmea os criou. Então, se for ver pela Bíblia, já quebra isso, né? Porque seriam 2 gêneros, macho e fêmea os criou. Mas a Bíblia toda é permeada pelo gênero masculino, quando fala de Deus. E eu entendo, porém, que por ser onisciente, onipresente, todo-poderoso, tudo que vocês falaram, ele pode se manifestar como ele quiser. E ele não está nem aí para isso. Ele quer salvar o mundo e quer nos abençoar. Seja a gente do gênero que for, ele quer abençoar e quer libertar e quer salvar as pessoas. Seria mais ou menos... eu estou nessa linha de raciocínio aí. Pelas Escrituras, nós vamos sempre levar para o gênero masculino. Porém, por ser espírito, não tem como, não tem gênero, não tem como determinar. Só temos que ter esse cuidado, né? Porque aí a pessoa pega e pum. E sendo tenta nós encaixar uma coisa que não é bíblica, porque aí não tem Bíblia. A Bíblia só mostra 2 gêneros. Né? Já que cremos no Evangelho, cremos na palavra, né? na redenção, na salvação. Enfim, jamais faríamos o que o colega lá, né, fez levar para o lado do homossexualismo. Jamais faríamos isso. Então, nunca, acredito eu, que não é uma crítica, pessoa... não é crítica a gênero nenhum, não. Imagina. É só um fato que a gente está comentando. Exatamente. E que jamais, né, acredito eu, nós, né, povo de Deus, sairíamos do que diz as Escrituras Sagradas. Se a palavra o conhece como Senhor, então assim também chamamos... Ele é Senhor, né? Fechou o assunto? Fechou o assunto. Com pimenta. Com pimenta. Com pimenta, bem temperado. Bom, Deus sabia que Satanás se rebelaria. Se Deus sabia que Satanás se rebelaria, por que ele o criou? Aqui tem uma coisa que na hora... Deixa eu falar com você que está em casa, antes de falar com os pastores. Eu estava vendo essa pergunta, meditando para trazer as pimentinhas que eu gosto de jogar aqui com os nossos entrevistados. E aqui já tem na pergunta já tem uma pegadinha. Sim. E eu percebi essa pegadinha. Falei, tem uma pegadinha, essa produção está tentando me derrubar. Tem uma pegadinha aqui. Deus sabia que Satanás se rebelaria. Por que ele o criou? Sabia, qual a pegadinha que vocês acham? Sabia e não o criou. Sabia e criou. Não criou, Deus plano. não criou Satanás, né? Era plano. Exato. Era plano de Deus. Né? Ele, na sua onisciência, ele sabia que
né, o anjo iria se rebelar, mas Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo, De né, luz. uma coisa boa, Deus um criou anjo de Lúcifer. luz, Exato. né, Lúcifer, anjo de luz, mas né, o pobrezinho se rebelou. E nessa rebeldia toda aconteceu tudo o que aconteceu, né, mas Deus não criou Satanás. E aí ele vira Satanás por conta da sua escolha errada. Rebeldia. Aí você vê que até os anjos têm escolha, né? Tiveram escolha naquele momento ali. O Senhor ele vai dar sempre as dicas. Esse que põe diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, tua bênção. Né? A escolha é sempre sua. Né? Ele vai ficar sempre ali na dele, como Senhor, né? Vendo todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, contempla bons e maus, os que servem e os que não servem. Então, realmente, até os que são maus estão sendo contemplados por Deus. Mas a escolha da pessoa seguir o caminho da maldade, da perversidade, da malícia... A escolha é do ser humano, né? É do ser humano, pastor. Deixa eu fazer, então, essa pergunta diferente. E vou começar agora pelo pastor Igor. Eu vou jogar para você. Sim, senhor. Deixa eu fazer diferente, então. Deus sabia que Lúcifer se rebelaria? Se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que ele o criou? O Lúcifer ele criou. Criou. A Bíblia, ela traz até outros atributos da pessoa de Deus para até dar uma embasada sobre o saber de Deus, né? Eu retirei aqui, ó, perfeito em conhecimento, conhece todos os meus caminhos, conhece todas as coisas. Então, isso aí, para mim, só embasa de que Deus sabe de tudo e também sabia que ele iria se rebelar. Agora, o porquê que Deus o criou, mesmo sabendo que ele iria se rebelar, eu acredito que é algo mais amplo. Que aí existem outros tantos contextos, o porquê Deus criou. E aí, talvez contextos até que saiam do nosso saber, não do saber de E Deus. não é definido, né? Sim. O nosso saber humano pode se limitar a algumas coisas, mas o saber de Deus não. Na rebeldia de Lúcifer, ele consegue convencer 1/3 dos anjos criados pelo Senhor. E nós sabemos que os anjos foram criados para adorá-lo a Deus, para respeitar suas ordens. Mas aquele anjo, o Lúcifer, ele era tão influenciado, tinha tanta influência, digamos assim, né? A Bíblia tem alguns capítulos inteiros falando desse anjo, e é importante falar sobre ele, sim, para que a pessoa entenda que ele não é mais um anjo de luz, que ele já virou o enganador, o Satanás, aquele que tem um inferno preparado para ele, está tentando arrastar o máximo de ser humano. Eu sempre gosto de lembrar na minha igreja que o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para Satanás e a 1/3 parte dos anjos que obedeceram a ele. Foi para eles. Só que Deus também deu a gente essa capacidade de escolha e, infelizmente, os homens, alguns, estão escolhendo o caminho errado e estão indo para o mesmo lugar. Mas não foi feito para a gente. Né? A princípio não foi feito para a gente. E eu entendo assim que o que ficou de anjos, digamos assim, né? Com Deus, já que se a 1/3 parte foi, o restante ficou na presença de Deus. Eles decidiram que o Criador deles, aquele que o criou, não existia ninguém melhor para eles estarem perto. Porque eles também tinham a escolha. Porque pensa comigo, se a 1/3 parte escolheu seguir o Lúcifer, por que não foi a metade? Ou por que não foi logo 90%? Porque ele não conseguiu convencer os outros. Ele convenceu só a 1/3 parte. É o retrato da humanidade. Nossa, pastor, muito forte. O senhor está falando, eu estou aqui lembrando da passagem lá de Himeneu, Fileto e Alexandre. Sim. Crentes, se diziam cristãos, mas estava ali, influenciando, né, levando parte da igreja ao pecado. E acabam que convencendo, né? O poder da eloquência, acabam convencendo uma palavra sutil, um gesto assim, né? E vai arrastando multidões. E quando o senhor fala da 1/3 parte, né? Subentende-se que para os dias atuais, para os dias de hoje, a metade da igreja há de ficar, provavelmente. Eu sempre, quando a gente fala sobre esse assunto, é um assunto que me interessa. Porque eu preciso preparar a minha igreja diante de um século, de uma geração em que tem alguns evangelhos sendo pregados que não é o evangelho de Jesus Cristo. Nunca foi.
né? Que gente sendo batizada em pecado, gente que pode namorar em pecado. Servindo Santa Ceia fora servindo Santa Ceia fora do propósito, sem estar em santidade, enfim, participando de coisas que não era para participar. E por aí vai, né? A gente podia ficar fazendo uma lista grande aqui. Então, quando é um assunto que me interessa, porque assim, quando eu digo que é um retrato da humanidade, é porque do mesmo jeito que Deus deu a capacidade para a gente de escolher, a gente entende ali que os anjos também tiveram essa capacidade de escolher errado. A terça parte, pelo menos, escolheu errado. E aí você vê pessoas hoje que foram cercadas pelo Evangelho. Sabe? São pessoas que... Eu não estou nem falando de pessoas que não foram cercadas pelo Evangelho, não. Eu estou falando de pessoas que são cercadas pelo Evangelho e elas decidiram, eu não quero isso para mim. Ou eu quero isso de maneira distorcida, de uma maneira que o Evangelho se encaixa em mim e não eu no Evangelho, né? Então eu falo muito com a minha igreja sobre isso, sobre esse assunto. É um assunto que eu estou sempre voltando, abordando, né? Sempre abordando com eles esse assunto de que somos nós que encaixamos no Evangelho. A gente recebe, a gente crê, a gente aceita e se encaixa. E inverteram isso, né? Quer dizer, eu vou procurar um evangelho que se encaixa dentro do meu conceito, do que eu entendo, do que é melhor para mim, do que me dá prazer, do que me dá alegria. Quando eu achar esse evangelho, eu achei o meu lugar e aqui eu vou ficar e acabou. E aí você vê, às vezes, lugares lotados. E aí, o que me chama a atenção? Parábola das noivas, das 10. Metade. Uhum. Aí eu lembro de Jesus falando da volta dele. 12 estarão lá, um vai ficar. Metade. É isso aí. E aí eu fico pensando em milhões e milhões e milhões de cristãos e Jesus voltando e milhões ficando. Metade. Essa é a palavra, é a visão. Rapaz, é muito forte. Eu falo isso com muito temor. É muito forte. Mexe com a gente, né, pastor? Mexe. Dor no coração. Com certeza, mexe com a gente. Demais. E isso aí está totalmente relacionado ao conhecimento de Deus. Exatamente. Ao conhecimento de Deus. A pessoa que conhece a Deus, ela se propõe a isso, ela consegue ser firme nessa hora na decisão, como o senhor bem falou, dos 2/3, né, dos anjos que não se deixaram levar pelaquela influência de Satanás. O conhecimento de Deus nos faz vencer a influência de Satanás. Lembrando que quem influenciou não foi Satanás. Quem influenciou foi Lúcifer. Ele cai depois que ele influencia eles. E aí eles já estão influenciados e caem junto. Mas é o Lúcifer que ainda é um anjo querubim, que andava em pedras afogueadas, que tinha todo tipo de pedras preciosas em seu corpo, que era formado, que era lindo, maravilhoso, que tinha uma voz tremenda. E que conhecia muito bem a palavra. Muito bem a palavra. E que tentou pegar o trono de Deus e ficar acima de Deus. Acho que então, os anjos... Foi esse... Os anjos o conheciam assim, mas dentro dele já tinha algo Isso ali... pra gente é muito preocupante. Pra gente que é pregador, começou a crescer, tem que ter um cuidado. Porque esse anjo cresceu na presença de Deus e deixou isso entrar. E o orgulho. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína. É o dom, o dinheiro, o orgulho e a mulher. Né? O dom. E no caso a mulher, porque o homem, né? Prostituição seria. Prostituição. Né? Enfim, vamos lá. Deixa eu dar uma corrida aqui agora, que já eu sabia que isso ia acontecer, mas a gente vai tentar acelerar um pouquinho. Diferença entre a bondade e a justiça de Deus. Isso aqui é fácil. Pastor Igor, diferença entre a bondade e a justiça de Deus. Pastor, eu não vejo nem pelo ponto de se opor. Acho que uma não se opõe à outra. Acho que muitas das vezes vamos provar da bondade de Deus justamente por conta da sua justiça, porque Ele é justo. Então eu não vejo assim se opor mas entre a bondade. Eu penso assim, diferença não como oposição. Quando eu li isso aqui, eu não vi diferença como oposição. Eu vi diferença como o que é uma coisa e o que é outra. As duas são boas, não são opostas. As duas são boas. Mas o que é uma coisa e o que é outra coisa. Mais ou menos isso. Eu pensei desse jeito, sabia? Entendi, pastor, entendi. Quando eu li a pergunta, o entendimento já foi diferente. Foi um pouquinho diferente. Eu li aqui... Quer dizer que uma complementa a outra, como de fato, né? Exato. Mas, de fato. Deus é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre, não tem fim, se renova cada manhã. E a justiça dele é operante.
Ele vai ser justo em todas as áreas das nossas vidas. Então, não adianta a pessoa ela achar que vai fazer aquilo que é mal, ruim, e vai ficar, né, sem receber da justiça. A justiça de Deus, ela vai ser operante, ela opera. Né? O nome já diz justiça, ele é justo. Então, se ele é justo, ele vai fazer essa justiça acontecer, valer a pena, né? Vai acontecer. Então, vamos lá. Eu tenho que seguir, que eu tenho mais uma pergunta antes de chamar o intervalo. Mas eu entendo a bondade de Deus, eu até anotei aqui, se eu tivesse que definir a bondade de Deus, seria a perfeita vontade dele pra gente. É a bondade dele. Mas sempre, irmãos, sempre quando eu vejo justiça de Deus, eu só consigo definir como a mensagem da cruz. Para mim, a mensagem da cruz é a justiça de Deus. Ele é justo. Em todas as coisas. Ele é justo, em todas as coisas, ele é justo. Ele é justo, ele é justo. Mas quando eu falo ele é justo, então ele vai te fazer justiça, isso se confunde um pouco com a justiça do homem. Né? Você foi injustiçado, alguém veio e fez justiça a você. Quando eu penso em justiça, eu penso mensagem da cruz. Porque ali ele fez justiça com o que aconteceu lá atrás com Adão. Lá o Adão foi péssimo com a gente. E a gente está vivendo essa injustiça o tempo todo com o diabo massacrando a gente. Aí Jesus vem e, faz a obra. Sua bondade, seu refrigério. Então a mensagem da cruz é a justiça para mim. O tempo passou, mas não impediu a manifestação da justiça de Deus, né? Entendeu? Então quando eu penso em justiça, eu penso mensagem da cruz, lógico, completa, né? Morte, ressuscitação e ascensão. Essa mensagem completa para mim é a justiça de Deus. E a bondade é a perfeita vontade dele que opera na minha vida. Mais ou menos isso aí. Bom, a gente vai ao intervalo e tem mais uma pergunta para esse bloco, mas eu jogo para o próximo bloco. A gente vai no intervalo rapidinho e tá pegando fogo, hein? Deus, é sobre isso que a gente está falando. A gente volta já. Graças a Deus, voltamos agora com o programa Conexão. E a gente deixou uma pergunta do bloco anterior que eu queria fazer logo agora. Antes de chamar o nosso quadro, que é muito bom, né, o Abre Aspas, eu queria primeiro fazer essa pergunta a vocês, pastores. E vou até pedir que vocês sejam bem sucintos nessa resposta, para a gente chamar logo o Abre Aspas, que é importante. Todas as pessoas podem ser usadas por Deus? É uma pergunta bem simples, na verdade, né? Todas as pessoas podem ser usadas por Deus? Quer dizer, não é que seja simples, né? Mas dá para responder. Vamos lá. Eu digo que não. Não pode, não porque Deus não quer ou não queira, né, usar a pessoa, mas pela própria pessoa. Se ela não se deixar ser usada por Deus, ela não vai usar, ele vai respeitar. É como, né, a vinda dele, ele faz o convite. Olha como ele nos respeita. Vinde a mim cansados, sobrecarregados, eu, Senhor, vos aliviarei. Mas nem todo mundo vem. Então, ele quer usar, mas no final das contas, a escolha sempre vai ser nossa, né, pastor? Nossa, pastor. Sempre, nossa. Né? Ele respeita isso. Mas assim, essa pessoa que o senhor dá como exemplo, né? Não, a senhora falou, não. Não porque se a pessoa não se deixa usar, então ele não vai usar. E eu concordo. Mas se essa pessoa volta atrás, a mesma pessoa pode ser usada. Pode. Então, pode e vai ser poderosamente a gente pode usada. Passou, Igor. A gente pode, no caso, entender que Deus quer usar todo mundo. Quer. Mas alguns ele não está podendo usar. Seria isso. Por conta, né? E por opção da própria pessoa. O porém sempre vai ser nosso, né? Como foi dito aqui, o porém sempre vai ser nosso. Eu acredito que poder, essa é uma palavra muito forte. Acho que poder, nenhum de nós podemos limitar a Deus. Então, eu digo que ele pode. Existe a questão desse passo da pessoa? Existe. Claro. Mas Deus pode. Jonas aí, né? Jonas relutou. Quando ele se deixou ser usado. Eu era obreiro em Porto da Pedra. Na minha primeira igreja que eu comecei a fazer a obra. Onde eu comecei a fazer a obra. E aí a gente estava ali atrás, eu e minha esposa, ela também obreira, e um bêbado da rua lá que todo mundo conhecia, a gente conhecia também de volta. E quando ele bebia, ele ia para a igreja. E ele chegou na igreja e profetizou que a minha esposa estaria grávida. Aí eu falei com ela, amigo, vai para cá, você está muito bêbado, você não tem nada de profeta aí. Pode ir embora. Mas nem passou pela cabeça. A gente já tinha o segundo filho, ela já tinha feito ali o ligamento, né? Para não ter mais filho. E eu nem me abalei, nem
nem imaginar. Será que esse bêbado for usando? Não tem Nem como. um pontinho de interrogação. Não tem como. Aí alguém vai falar assim, mas ele usou a mula do Balaão. Era um propósito diferente. Eu não posso aceitar uma pessoa embriagada me falar da palavra de Deus. Não tem como fazer isso. Aí vem o que vocês estão falando. A mesma pessoa que hoje não pode ser usada, ele pode usar amanhã. Pode. Né? Mas vai depender mais Foi o depende caso da do Jonas gente. que o pastor... Exatamente. Depende da gente já. Aí Assumir o propósito. Como eu costumo dizer, né? ele passou a bola pra gente. Assumir o gente propósito. que tem que fazer as escolhas certas. Isso. Bom, então fechamos o que seria a pergunta do bloco anterior, tá certo? E eu quero chamar agora o abre aspas, para a gente falar hoje sobre o abre aspas hoje Brasil é o país que mais crê em Deus no mundo. Olha, vou repetir, hein? Brasil é o país que mais crê em Deus no mundo, diz o estudo. Vamos ao abre aspas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos revelou que o Brasil é um dos países que mais acredita em Deus. 89% da população tem fé, colocando o país no primeiro lugar do ranking, empatando com a África do Sul. Em seguida, está a Colômbia, com 86%. A média global chegou a 61%. Já os países que menos creem são Japão, 19%, Coreia do Sul, 33% e Holanda, 40%. O estudo mostrou que 76% dos brasileiros seguem alguma religião. Deste número, 70% são cristãos, entre católicos e protestantes. 79% afirmam acreditar na existência do céu, porém, 66% não acreditam no inferno. A fonte é o igospel.org.br. Que coisa séria, né, pastores? Vamos conversar entre nós três. Veja que você pega 70% de cristãos católicos e protestantes que creem, e o restante, então, dos 89% dos brasileiros que acreditam estão entre as outras religiões, certo? 79% afirma acreditar no céu, mas de 69, você tira aqui 13%, que aí 66% não acredita no inferno. Como é que pode isso? Crê pela metade. Meu Deus. Pessoal, acorda, povo de Deus, acorda, povo. Deus quer salvar você, então você acha que você vai ser salvo e vai para o céu e não existe o inferno? Quer dizer, se você não for para o céu, você vai para onde? Eu ouvi uma vez uma pessoa falar que vai voltar pela natureza, vai ser uma raiz, vai ser uma árvore, vai ser... mas tem cada coisa que o pastor escuta, que eu vou lhe contar. A gente tem que estar realmente com fé, com a fé firme para poder chegar e atender pessoas. Realmente a pessoa não crê na palavra, né? Porque a palavra é muito clara. Muito clara. Acho que é Uma coisa que tem que perguntar até como é que 9, é. né? Como é que é? Pra ver se eu Salmos ouvi 9, certo. 17, né? Os ímpios não vão, né? Os ímpios serão lançados no inferno e toda a criatura que se esquece de Deus. O Apocalipse 21:9 também fala do 21:9. lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Mas tem muita referência. Isso é muita referência, não tem como uma pessoa crer na... É aquilo que eu falei. Né? Eu já falei aqui em outra ocasião, em outro programa. Eu sou muito pé atrás com essas coisas, com essas pesquisas, porque vai depender muito de quem você fala, né? Com quem você está falando. E aonde, né? Porque quem crê na Bíblia... Está sendo feita a pesquisa. Quem crê na Bíblia, como a irmã falou, a pastora, não tem como não crer no inferno. Né? Então, com certeza, pessoas de outras religiões que têm essa crença diferenciada... Distorcida, né? Distorcida. Né? Aí você vê, é a mesma pessoa. Esses dias eu falava isso na igreja, irmão. Eu sei que dá uma polêmica danada, mas eu falava isso na igreja. Tem uma linha de pensamento, tem pessoas que creem em Deus, mas elas têm uma linha de pensamento que, se você for importante aqui, você está no céu com Jesus.
Aí você vê pessoas falando assim, poxa, mas ele foi um escritor de renome, ele contribuiu muito para a nossa cultura, está lá em cima com o Papai do Céu agora, porque ele contribuiu muito com a minha cultura. Quer dizer, se uma pessoa contribui muito com a cultura do local, então ela está no céu. Então, o sacrifício na cruz de Cristo, zero. Não deu nada. Nada. Né? Então, assim, são pensamentos, são religiões, são pessoas que entendem Pessoas desse jeito. religiosas, A gente respeita, mas embora não aceite, a gente respeita a opinião de cada um e a gente volta para as nossas escolhas. Cada um faz a sua e, como dizem lá fora, que a amizade continua. É verdade. É ou não é? É A verdade. amizade tem que continuar. É verdade. É verdade que crer em Deus, nós não devemos crer em Deus com medo do inferno, mas não questionar a existência do inferno. Isso aí Até porque a gente chamaria Jesus de mentiroso. É Exatamente. verdade, pastor. Aí não creríamos. Poxa, não tem condição. João 3,16, eu nem anotei aqui, porque João 3,16 está na nossa boca, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. É o centro de tudo. João 3,16 é o centro de tudo para a gente. Sem esses João 3,16, a gente não estaria aqui fazendo esse programa, aliás. Exatamente. Então, ele é o centro da Bíblia, é o centro do entendimento. Deus enviou e amou a gente. Aliás, eu comentei isso na última reunião dos Homens que Vencem que eu fiz, né? Eu comecei falando sobre esse texto, não lembro de que, se eu não me engano, até nem abri a Bíblia, mas comentei, eu só comentei, né? Citou. Sobre isso, que sem isso não existe nada. O amor dele é incondicional, né? Ele me amou antes até de eu existir. Ele amou o mundo, então ele não colocou classe, gênero, não colocou nada. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, no Filho unigênito dele, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí a gente vai para o crer, que tem muitas ramificações para a gente parar, meditar, e é isso que a pessoa não quer às vezes. Né? A pessoa não quer entender o que está por trás desse crer. Né? Exatamente. Eu não tenho muito o que falar, tem? Pastor, é um assunto tão abrangente, né? A gente vai entrando nas matérias aí nos assuntos abordados e vai se prolongando. É muito lindo isso. Falar de Deus é tremendo, né? E, bom, Se nós vamos lá. amamos, é porque Ele nos amou primeiro, né? Senão não Hoje, existiria o nosso isso. amor até é o que nós, Eu lembro- pregadores, respondemos esse amor de Deus, pregando o nossas Evangelho, atitudes. com as nossas atitudes, com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu lembro que até comentei naquela reunião, assim, se você entende isso, esse amor, você entende isso, já está com meio caminho andado. O resto, você vai conseguir ser abençoado. O problema é que a pessoa, às vezes, ela quer tanta bênção, que ela esquece João 3,16. Aí ela está desprezando o mais importante. É um abençoador. Ele não morreu por nós à toa, né? Para verdade. Mel Gibson fazer filme bonito, né? Apesar que foi bom aquele filme. Vamos lá. Se você, como pastor, pudesse fazer uma pergunta para Deus de maneira presencial, Deus está aqui agora. Ai, Meu Deus. Jesus. Qual tá amarrado. Meu Deus do céu. Eu não vou entrar nessa. Eu vou deixar para vocês que são convidados. Se Deus estivesse aqui agora, apareceu Deus para você aqui agora, você está presencialmente diante dele. Qual pergunta que você falaria para Deus, pastora? Olha, Ainda eu bem vou... que foi a pastora primeiro, hein? Tá bom, então eu vou responder o que vem no meu coração. Eu acho que eu não esboçaria reação. Acho que eu só ia cair dura, porque não teria, eu não sei. Sinceramente, eu não tenho essa resposta, eu não consegui. Eu não consegui encontrar essa resposta. Eu imaginei que foi a algo gente estava aqui em semelhante. off, né? De verdade, a gente estava aqui em off, pois ele estava falando, o pastor Igor falando sobre essa pergunta que não o deixava dormir. Eu falei, pronto, foi a mesma que a minha. Porque eu falei, estou vendo aqui Jesus diante de mim, eu vou cair durinha. É o que vai acontecer, eu não vou saber nem o que perguntar. Pastor Igor, o senhor falou Meu que nem Deus. dormiu por causa dessa pergunta. Pastor, foi uma pergunta que me tirou o sono, eu fiquei ali pensativo. Também não consegui formular uma pergunta, entendi que a presença é mais valiosa do que qualquer pergunta. Eu não sei a minha atitude
diante da presença, né? Presencialmente diante de Jesus. E essa resposta, pastor, assim, eu estou transmitindo ela aqui, só que não é só minha, não. Vindo para cá, eu perguntei uns 10 amigos pastores que também não... E todo mundo ficou assim, né? Todo mundo ficou assim meio... E Não tinha nenhum Pedro lá, não. Ninguém. Não tinha nenhum Pedro. Ninguém. Eu lembrei do Acho que texto de nós não Pedro. iríamos conseguir fazer nenhum tipo de pergunta, porque íamos ficar mudo, não? Sim. Exato. Sim. Não, eu vou falar o que eu quero perguntar. Aí, Deus na minha frente agora. Caiu duro. Caiu duro. Mas aí, assim, eu lembrei do Pedro. Nossa. Vocês lembram como Pedro, quando Jesus tem um encontro com Moisés e com Elias? E aí o mundo espiritual se descobre, né, fica descoberto para o Pedro, Tiago e para o João. Transfiguração. Né? Né? Lembra? Sim. Então, ali ele está vendo Jesus como ele é. Como ele é agora, depois da ressurreição. Ele tá vendo o mundo espiritual aberto para eles. E o Tiago e o João fez o que a gente está falando. Nada. Zero. Perdeu fala. O Pedro, o Pedrão, o nosso Pedrinho. Para variar. Sempre ele. Tinha que ser o Pedro. Falar, Senhor, o Senhor quer que eu faça... E você vê a maior boa intenção do coração do Pedro. Preparar. E o próprio Deus, Jesus não falou nada, o próprio Pai vem e fala assim, é meu filho, rapaz. Ouça ele, para de falar. E Deus vem dar uma pancada assim. Aí o Pedro entendeu. E diante de Jesus não era hora de perguntar, era hora de aprender e ouvir. Isso. Um privilégio tremendo daquele, em vez de parar para ouvir. Aí até eu falei, um dia desse, estava pregando sobre isso, e eu falei, pessoal, vocês têm que me ver então numa reunião com o missionário Soares. Não é nem Jesus, Moisés e o Elias. Mas é a presença. Missionário. É tanta sabedoria, é tanto tempo na presença de Deus, é tanto mistério, tanta experiência. Eu vou falar o quê, rapaz? Eu fico lá na reunião só. Agora, se ele falar, pastor, aí eu vou falar alguma coisa e também vou falar o mínimo possível. Porque eu estou ali, eu estou diante do missionário, geralmente o pastor Jaime está junto, aí é outro poço de sabedoria. E aí eu vou falar o quê? Temos só que aproveitar o tempo ali e aprender, receber as revelações que... Meu Deus, e o Pedro... Nada. Já queria fazer até uma tenda. Alguém me fala assim, mas ele foi ousado, e tem que ser ousado na fé. Mas Deus, o próprio Deus deu uma bronca no Pedro. Não vem falar que ele estava certo, não, que ele estava errado. O próprio Deus deu uma bronca. E esse é meu filho amado, você tem que ouvir ele, ficar quieto, rapaz. E, ó, lapada, biblada. Eu trago comigo, pastor, que a Bíblia Sagrada ela vai nos ensinar duas coisas, né? O que fazer e o que não fazer. Sim. E uma experiência como essa mostra o que não fazer, né? O que não fazer. Deixa eu ficar quietinho aqui, que eu não quero ser o novo Pedro, não, nesse então, sentido. Já entenderam, né? O temor aqui e o tremor. Temor e tremor, tremor e temor. E eu só... Talvez eu conseguisse gaguejar um pouco antes de desmaiar, né? A pastora Mônica desmaiaria direto. De vez. Vamos lá. Quando oramos a Deus e Ele não responde. Esse aqui também tem um conceito disso aqui também. Quando oramos a Deus e Ele não responde, é porque estamos orando errado? Pastora, entendeu a pergunta? Quando oramos a Deus e Ele não responde, é porque a gente está orando errado? Não estamos orando errado. Eu sei o tempo dele trabalhar. Você vê que a Marta pedia por socorro. E Deus deixou lá o defunto lá e cheirando mal quando ele chegou no tempo dele. Maria, mesma coisa, né? Ô, mulher, que tem eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ele estava ouvindo, né? Mas quando ele se cala, é porque ele só vai trabalhar no tempo dele. Essa é a minha visão. Não queira tomar a frente de Deus, não queira... Senhor, é aqui agora, do meu jeito. Não, vai ser sempre do jeito do Senhor. Né? Fato é aquela mulher, né? Quando ela começa a clamar e pedir, o Senhor fala, não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ali ela teve 3, né? Um não. Ali foi o silêncio de Deus para aquela mulher, mas depois ela teve ali uma rajada de sim. E o Senhor, e ele respondendo, mas a primeira vez que ela fala, né? Que ela se arremete a ele e começa a questionar ele, sobre a filha, também passou por isso, né? Ele deixa ela em silêncio. Fala, não vou responder. E Deus não fala nada. E a Bíblia relata isso, pastor. Não respondendo Jesus. Ele ficou em silêncio. Então, o silêncio de Deus,
Nem sempre é porque ele não quer lhe responder, ou está não ouviu chateado, você, né? ou porque está surdo. Não, a Bíblia diz que os ouvidos dele não se encontram agravados para que não te possa ouvir. E, pastores, essa passagem da mulher Cananeia? Feliz de nação, né? A Cananeia. Essa passagem, eu tenho certeza absoluta que Jesus estava tentando trazer ela para a mesa. É a fé, isso. Entendeu? Jesus, conhecedor de tudo, ele sabia o que ela queria. E ela fez como muitos estão fazendo hoje. Querendo Vão migalha. para a igreja, querendo um milagre, e tentam, e quando recebem, esquecem que tem uma eternidade para se ganhar. E eu vejo essa passagem com Jesus falando para ela o seguinte: e aí, quer ser filha? Quer vir para a mesa? Uma oportunidade entendeu? da mesa. É por isso que Jesus deu o silêncio, por isso que depois ele vai dialogar com ela, e por isso que ele vai ser duro no diálogo com ela. Né? Ele vai ser duro no diálogo, não para humilhação, mas ele vai ser duro no diálogo dizendo o seguinte: poxa, você tem opção. Você pode ficar debaixo da mesa comendo da migalha, ou você pode subir aqui e ficar comigo, como os outros estão comigo. Por que não larga seus deuses lá da Fenícia? Por que não larga seus deuses lá dos cananeus? E vem para cá. E ela: não, mas os cachorrinhos comem, a minha condição é essa, para mim tá bom. É a conformada, é a conformada. Aí ele fala: então tá bom, sua fé é essa, vai, tua fé te salvou. E ela vai e encontra a filha dela. E o final ele abençoa, ele diz: grande mulher é a tua fé. Ou seja, ele respondeu e o silêncio já não havia mais. Mas por quê? O que o pastor está declarando. Ele queria trazer essa mulher para a fé, para a presença dele. Porque ela dizia: não é bom, né? Ele dizia: não é bom deitar, né? Ali o pão, tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Não, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela estava ali na migalha. Né, pastor Igor? É incrível. Na migalha. É incrível quando uma pessoa ela tem pouco e acha que o pouco tá bom. Conformada. É incrível. O conformismo é uma coisa muito grave, sabe? Muito grave. Porque dizem que o bom é inimigo do ótimo, né? Do ótimo, né? Porque quando você acha que tá bom, você não procura o melhor, né? E eu acho que tá certo essa frasezinha aí. Em alguns pontos tá certo essa frasezinha. Porque tem gente que se acomoda, sabe? Ah, eu fiquei curado. Aonde? Lá naquela igreja lá. E você voltou. Não, agora eu voltei pro meu pagode. Agora voltei pra minha gelada, sabe como é que é? Mas, rapaz, Deus te provou com um milagre que Ele é verdadeiro. E você vai largar esse Deus. Verdade, pastor. Então, assim, migalha. Né, Pastor, deixa eu dar um versículo aqui que tem tudo a ver com essa frase que o senhor utilizou. Eu até utilizei na reunião ontem, né? Que o bom ele acaba sendo inimigo do ótimo. João 8,31, ele diz assim, olha: então Jesus disse, na NTLH, então Jesus disse para os que creem nele. Quem crê em Jesus é curado. Quem crê em Jesus é liberto. Quem crê em Jesus prospera. Sim. Só que ele vai falar para eles, ó: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos. Nesse contexto eu falava, se ela se assentasse à mesa, né? Sim. Se ela permanecesse, serão de fato os meus discípulos. Então Deus tem algo que é ótimo. Sim. Mas às vezes a pessoa está se contentando com o bom. Só se contentou ficar curado de uma coisa igual aquele centurião, né? Exato. Não vem da minha casa, não. E o homem foi curado. Não foi curado, mas ele continuou sem Jesus na casa dele. Enfim. Bom, nós vamos agora ao quadro Opinião. A pergunta de hoje é: qual a maior lição podemos tirar com Deus? Qual é a maior lição que você pode tirar com Deus? Vamos a esse quadro do programa Opinião e voltamos já. Ele amou o mundo de tal maneira, quer dizer, é uma coisa que não se pode descrever, que deu o seu filho, né? E isso é uma coisa muito maravilhosa. Acho que todos os dias ele ensina, cada dia mais ele ensina que a gente temos que crer. Crer e acreditar que ele existe, que ele pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Amar, respeitar, entendeu? E estar dentro da palavra dele, estar sempre na igreja, cumprindo as ordens do pastor em grande obediência. Viver a palavra, guardar os mandamentos. A maior visão é essa. Levanta, mulher, e vá viver. Na presença de Deus, a gente não tem que perder. A gente sempre vencer, vencer e vencer. Deus nos dá sabedoria, nos dá inteligência, força. E para os idosos, então, melhor ainda. Sem Ele, quem somos nós, né? Para viver sem Deus. Sair da presença de Deus, então, nem pensar.
Pois é, sair da presença de Deus nem pensar. Então, o que a gente aprende com Deus, pastores? O que a gente aprende com Deus? Pastor Igor, o que a gente aprende com Deus? Tanta coisa, né, pastor? Mas como é a maior lição, acredito que seja o amor. Sabe? Essa questão de expressar ao próximo. A gente só pode dar o que a gente recebe e já recebemos de Deus o amor e recebemos todos os dias. Antes então, que o amássemos, exato. Ele já nos amou. O nosso amor já é uma resposta. É isso mesmo, eu vim com essa resposta no coração. O amor, tudo suporta, crê, espera, não usa de leviandade, não se ensoberbece. O amor, ele é tudo Jesus. Sofre. Deus é amor, ele tudo sofre. Ele sofreu por você, por mim, por isso estamos aqui hoje. Bom, eu vou agora chamar já o X da questão. Vamos ao X da questão. O X da questão de hoje é: qual é a chave para ouvir a voz de Deus? Bom, eu entendo que a chave para ouvir a voz de Deus é simples: a palavra. Hebreus 1, versículo 1 diz, aliás, eu gosto bastante desse texto: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, a nossa geração, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O Filho é a palavra. Então, a melhor maneira de você ouvir a Deus, palavra. Revelação no seu coração. Vai para a palavra, leia a palavra. Não entendi, lê de novo. Não entendi, lê de novo. Peça a Deus, ora, lê de novo. Não entendeu, guarda a palavra. No dia seguinte, ora, lê de novo. Até você entender. E quando você entender, quando Deus se revelar a você, Deus falou contigo. É a melhor maneira, não que Ele não possa usar de outras formas para falar contigo. Claro que Ele pode usar de outras formas para falar contigo. Mas a melhor maneira de ouvir a Deus é na palavra. Ali não tem erro. Quando a palavra se revela, se mostra a você, é Deus falando contigo. Tenha um bom ouvido para ouvir o que Deus fala contigo e se prepare para grandes bênçãos no nome de Jesus, porque isso vai te dar a fé. Bom, hoje falamos de Deus aqui no programa Conexão e eu estive aqui no programa com a pastora Mônica Terrigno, da nossa igreja de Mesquita, e também o pastor Igor Andrade, da nossa igreja sede regional de Copacabana. Pastora Mônica, foi um prazer ter a senhora aqui pela segunda vez, né? Sim, pastor, prazer é todo meu. E sempre Amém. que me convidar, estarei aqui. E pode se preparar que teremos novos convites. Amém. Por favor, seu endereço e seus horários. Bom, estou situada na Rua Prefeito José Montes Paixão, 1912, Mesquita. De segunda a sexta-feira, 9, 15 e 19 horas. Aos domingos, 8, 10 e meia, 18 horas. Deus te abençoe. Pastor Igor, meu amigo, o senhor ali na nossa sede regional em Copacabana, também é a segunda vez ou terceira? Segunda vez, pastor. Segunda vez e também aqui. aberto um novo convite. Pode se preparar também, em nome de Jesus. Bom, seu horário, seu endereço para a pessoa te procurar lá. Pastor Ednilson e povo de casa, eu estou ali na Avenida Atlântica 3806, na antiga Galeria Alasca, muito conhecida em Copacabana, e aos domingos. Eu lhe convido principalmente aos domingos, às 7, 10, 15 e às 18 horas. Avenida Atlântica 3806. Graças a Deus. Amigos, eu vou me despedindo aqui, deixando meu endereço, Rua Coronel Tamarindo, 2030, ali em Bangu, em frente à estação de trem. Quarta e sexta, 8, 14 e 19 horas, agora domingo. Quando eu digo aqui domingo, tem sido muito especial, eu quero que você venha para ver. Aí você vai depois dizer para mim se foi especial ou não. Domingo 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Espero você aqui, tá bom? Olha, amigos, um forte abraço, ficamos por aqui, até o próximo Conexão.